Amém. Está a funcionar? Boa tarde uma vez mais. Eu não sei se tenho propriamente uma pregação, mas pelo menos um encorajamento, como é que dizem os ingleses? Well done. Muito bem, servos bons e fiéis. Eu se calhar vou mencionar alguns nomes, vou arriscar durante este pequeno tempo que vou estar aqui. E porque nós já dissemos obrigado ao Steve e à Angie. E se calhar muitos nem o conhecem, mas este tem sido uma bênção realmente muito grande ao longo de muitos anos para nós. Eu vou estar a falar um bocadinho sobre os dons do Espírito, que são para todos nós, e segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, sem exceção. Para todos nós mesmo. E eu queria começar pelo dom da Jéssica. A Jéssica tem um dom especial de falar às crianças sobre Jesus. Eu tinha aí uns 12, quando comecei a chorar, porque ela estava a falar sobre as histórias de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. E é consenso geral que ela tem um dom especial para falar às crianças. Obrigado, Jéssica. Ainda continua a ter, eu acho. E ela também tem um dom de traduzir para outra língua. E é muito difícil. Ela tem feito isto desde 40 anos para cá. É muito difícil traduzir para outra língua, porque ela tem que ouvir o que eu estou a dizer, tem que perceber o que eu estou a dizer, tem que receber o que eu estou a dizer e contar tipo um segredo, tipo em segredo a alguém. E é difícil porque não há pausa. Obrigado, Jéssica, por esse dom, por servir tão bem ao longo destes anos e hoje uma vez mais. Vamos ler um bocado em 1 Coríntios 12. Será 12 a 13, mais ou menos por aí. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em só um corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. E também o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e a cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo.
Ficamos por aí para agora. Sabem, quando nós nos convertemos, e não sei se sabem, ninguém nasce cristão, podemos nascer em contexto de igreja e crescer, podemos nascer e crescer no contexto de uma família cristã, ou até num país chamado cristão, mas ninguém de nós nasce cristão. E quando nós nos convertemos a Cristo, acontece uma transformação em nós. Acontece uma mudança, e essa mudança é efetuada pelo Espírito que recebemos. Se de facto o recebemos. Não estou a dizer que passamos a ser super espirituais, estou a dizer que há uma mudança que acontece em nós quando cremos, que é efetuada pelo Espírito e é uma mudança eterna. E depois começamos uma caminhada debaixo da influência desse Espírito que veio habitar em nós e trabalha em nós conforme nós nos abrimos a Ele. Essa mudança é certa quando cremos em fé e é eterna. Deus nos chama e nós respondemos. Sabem, e quando nós recebemos o Espírito Santo que esta palavra fala, há outras possibilidades. Uma porta é aberta para outras possibilidades que antes não iria acontecer. Há outras capacidades produzidas pelo Espírito em nós, que são produzidas pelo Espírito em nós, há vida do céu em nós. Há vida de Deus em nós quando cremos e o Espírito Santo vem habitar em nós. Daí a manifestação do Espírito com dons muito aparentemente espirituais e dons como servir. Dons como prestar ajuda. Dom de línguas, dom de ensinar. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo em nós que recebemos quando cremos. Isso é simples. É simples de perceber. Sabem, quando nós bebemos do Espírito, como o Paulo fala, como um ato contínuo, ou um modo de vida que nós fazemos, os dons espirituais fluem como que naturalmente. Quando nós bebemos desse Espírito, e eu falo de um ato contínuo, bebemos todo o tempo, diariamente, desse Espírito. E os dons espirituais fluem. E muitas vezes nem damos por isso. São os outros que veem. São os outros que reparam que tens um dom especial para alguma coisa assim de repente aconteceu. E é o Espírito Santo a trabalhar em nós. Parece-me que funciona assim. Segundo aquilo que eu consigo compreender da palavra de Deus, e eu creio que tenho o Espírito também, parece-me que funciona assim. O Espírito Santo dá dons específicos, por um lado. Por outro, ele é o combustível que incendeia os dons naturais que nós já temos. Que parecem-me duas coisas diferentes, mas efetuadas pelo mesmo Espírito. Ele incendeia alguma coisa em nós e que nós nem sabíamos que tínhamos, que podíamos fazer. Dons naturais. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Ele é esse combustível que incendeia, que põe em marcha algo. Quando estamos abertos ao mesmo Espírito que o apóstolo Paulo fala. Amém? Estão a perceber? Estão assim com um bichinho de... Eu acho que sim, eu acho que é para mim. Por exemplo, isto é difícil às vezes, eu sei, pode ser um bocado constrangedor, mas o meu objetivo é encorajar os dons espirituais em cada um de nós. E, por exemplo, o André, segundo o meu entendimento e aquilo que eu consigo perceber, ele tem o dom de ensino.
Não sei se todos estão de acordo. Eu creio que se calhar todos estão de acordo. E se alguém não está, o Espírito Santo esclarecerá. Mas eu acho que ele tem o dom de ensino. E ele, quando vem pregar, quando ensina, eu noto, e eu acho que não sou só eu, que tem o dom de ensino e ensina bem da palavra de Deus. Já a Lídia e o Bruno têm um dom de generosidade que se calhar quase ninguém conhece. E é o mesmo espírito que faz isso. Eles têm uma pequena empresa, é uma pequena empresa, não é? É uma pequena empresa, que é uma bênção, não é? Tem sido, pela graça de Deus, uma bênção já há alguns anos até, há bastantes anos. E é realmente uma bênção a empresa deles. Eu acho que é uma pequena, não sei bem o tamanho, mas é uma pequena empresa. E o que é que o Espírito Santo faz nestas situações? Desperta, é como o combustível, desperta a generosidade, que é uma bênção para a igreja e bênção para se calhar muitos de nós estamos aqui e pessoas que não estarão aqui. É aquilo que o Espírito Santo faz, aquele combustível que incendeia em nós. E não sei se eles têm muitas posses ou poucas posses, mas isso não interessa. Mas o Espírito Santo quer atuar, quer manifestar em cada um de nós nas mais variadas formas, segundo aquilo que Ele tem para cada um de nós e como igreja. É assim que funciona os dons espirituais. Sabem? E isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque é único. A face da terra é único. É aquilo que o Espírito Santo faz num corpo, que nós somos o corpo de Cristo. Porque Ele nos chamou e nós respondemos em fé. Por isso, em relação à Santa Ceia, nós estamos esclarecidos. Muito bem esclarecidos. E se alguém não esteve aqui no domingo, tem no YouTube, não é? Para ouvirem e ficarem esclarecidos, se não ouviram, sobre a Santa Ceia. Porque é um tema, muitas vezes, controverso. E não é que eu tinha algumas dúvidas, mas muito bem exposto para percebermos em relação à Santa Ceia. Quanto aos dons espirituais, é muito mais simples. E por isso estou aqui eu e não está o André. É muito mais simples de percebermos, porque o apóstolo Paulo explica muito bem. Vocês receberam o Espírito e dons são-lhes dados. Depois é só usar. O que é que diz no versículo 7? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É simples. A cada um, e quando diz a cada um, não diz que um ou outro pode ficar de fora. A cada um, ele está a falar a uma igreja, e nós aqui estamos a falar a uma igreja, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. É simples. Tens o dom de dar, dá. Tens o dom de servir, serve. O meu dom é para te abençoar. O teu dom é para abençoar o outro ao lado. É sempre para o bem comum. Não é nada egoísta. Os dons do Espírito Santo são para o funcionamento, o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Para isso. É muito simples de entender. E nós precisamos de pôr... O Pedro dá muitas vezes graças a Deus pela igreja que temos aqui, que serve sempre maravilhosamente em muitas áreas diferentes.
Não é? Nós temos pessoas que não estão aqui, estão ali no Kids Club e não me estão a ouvir. Não é? E às vezes é difícil, mas é o dom de servir. E isso é fantástico. Então, é simples de entender e é para cada um de nós. Então, se o meu dom é para te abençoar, o teu é para abençoar o outro e assim sucessivamente. É como se eu fosse aqui acima, eu não vou mostrar o meu telemóvel, tirasse uma foto completa de todos vocês. Uma fotografia linda, obviamente. E depois fazia um quadro e mandava fazer em puzzle. E o corpo de Cristo funciona assim. Cada peça precisa estar no seu lugar a contribuir para esse quadro maravilhoso. Se tirar uma peça, já não é a mesma coisa. É assim que funciona o corpo de Cristo. Todos têm uma parte importante. Todos são fundamentais no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Todos são mesmo importantes. Eu daqui a pouco vou dar um exemplo que são todos importantes. Quando o Pedro me falou para eu falar hoje, para eu pregar hoje, e ele disse assim, olha, seria 1 Coríntios 12, os dons do Espírito. Sabem, eu tinha acabado de ler, naquele dia, a pequenina carta a Filemon. Muito pequenina, lê-se em 2 minutos. E tinha acabado de ler aquela carta, ele falou-me, e os dons espirituais nunca mais saíram da minha cabeça. E até podemos, como é muito rápido, podemos ler Filemon. Se alguém não sabe onde é, fica logo ali à entrada de Hebreus. Acho eu. Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, por todos os crentes. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Para qualquer favor que você faça, que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim.
Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Amém. Porque é que esta carta ficou a arder no meu coração quando pensava nos dons espirituais? Nós temos aqui, acho que são 11 pessoas nesta carta. E 3 delas saltam à vista, 3 nomes principais, que são o Paulo, Filemão e Onésimo. Eu fiquei a saber que o Filemão era um homem extraordinário. Eu já tinha essa ideia. O Filemão era um homem, eu acho que era rico com posse ali em Colossos, onde hoje é a Turquia, naquela cidade. E ele converteu-se, eu acho que não foi com o Paulo, embora o Paulo esteve lá bastante tempo, mas por Aristarco, companheiro de Paulo. E ele converteu-se a Cristo. E sabem, eu acho que ele era um senhor rico, com posses, com empregados, com servos e até tinha escravos ao seu serviço. Eu só vou fazer aqui um pequeno à parte. Ser escravo no primeiro século, principalmente no Império Romano, era a coisa mais natural do mundo. Era muito natural haver escravos. E era muito natural pessoas, senhores, terem escravos. Ninguém questionava muito isso. Era como se hoje, patrões e empregados, ninguém questiona muito, se calhar questiona mais agora. Mas era muito, muito natural. E Filemão tinha escravos ao seu serviço. E o apóstolo Paulo escreve: escravos, obedeçam ao seu senhor, senhores, tratem bem os seus escravos. Se conseguirem serem livres, tudo bem, mas vocês agora são irmãos em Cristo. É diferente. Vocês vão tratar de maneira diferente, tanto o escravo, o senhor, como o senhor, o escravo. Se conseguir a sua libertação, ótimo. Se não, sirvam como servissem ao Senhor. O que acontece é que este jovem escravo, fugiu do seu senhor, à partida de Colossos. E segundo eu gosto disto, segundo os meus cálculos, ele percorreu 2.670 quilómetros para fugir do seu senhor. Vou repetir, 2.670 quilómetros para fugir do seu senhor, fugir da sua escravidão. Mas fugir do seu senhor podia ser fácil. Fugir do Império Romano não era, que ele chegava a todo lado. E ele fugiu para Roma. E segundo estudiosos, Roma, no primeiro século, 90% dos habitantes eram escravos. 90% dos habitantes de Roma, no primeiro século, eram escravos. E o resto seriam senhores. Alguém já foi a Roma aqui? Aquilo é lindo. Tem construções incríveis. Muito graças aos escravos. Para o bem e para o mal, tem ali construções absolutamente incríveis. Então Onésimo foge do seu senhor e, não sei porquê, encontra-se com Paulo à partida na prisão. À partida foi apanhado a roubar alguma coisa e foi preso.
Quem é que aparece dentro da prisão? Paulo. Naquela prisão escura, o Paulo olha assim, olha, um jovem escravo. Vou chamá-lo. Eu estou aqui acorrentado, vou chamá-lo e eu vou falar com ele. Ele chega perto do Paulo e tu és um escravo. Sim. Eu conheço-te de algum lado. Sim, senhor, e eu acho que o conheço também. Eu até acho que já lhe lavei os pés pelo menos 2 vezes em Colossos. E Paulo, como tinha o dom de partilhar o Evangelho, converteu o Onésimo, aquele jovem escravo. E ficou tão íntimo do apóstolo Paulo, que mesmo sendo liberto pelo pequeno delito, ele permaneceu ali. Ficou ali em Roma e servia o apóstolo Paulo o tempo todo e os seus companheiros. Ele não fugiu outra vez, ele ficou ali. E o Paulo o amava muito e ele era muito útil para o Paulo e para os seus companheiros. Sabem, este jovem escravo, a vida dele tinha tudo para dar mal, desde o seu nascimento, porque ele nasceu escravo. Provavelmente a mãe dele era uma escrava. E provavelmente ele nem tinha pai. Um outro escravo ou um outro senhor terá abusado da mãe dele e ele nasceu. Porquê é que eu digo que ele nasceu escravo? Porque o nome dele é Onésimo. E Onésimo, não sei se sabem, significa útil. Útil. E normalmente os senhores o que é que faziam? Pronto, engravidou, vai ter um filho, ele nasce, não lhe façam mal, ele parece saudável, vai ser forte, ele vai ser útil, com certeza. E o nome deles ficavam Onésimo. E ele foge. E foge ao encontro do apóstolo Paulo sem querer e é convertido. E eu fiquei fã de Onésimo. E eu há 2 semanas fiquei fã deste jovem escravo. Os dons espirituais devem ser a consequência da unidade que nós temos em Cristo. Nós temos uma unidade em Cristo que é pelo Espírito. E os dons espirituais são a consequência dessa unidade. Todos somos chamados para servir, seja a falar aqui, seja o que quer que seja, todos nós somos chamados para servir uns aos outros. E isso vê-se claramente nesta pequenina carta que nós lemos. O desejo de servir, o desejo de abençoar, a maneira como ele escreve ao seu amigo Filemon é extraordinário. Sabem, e os dons espirituais são para o bem comum, para a saúde e bom funcionamento da igreja, que é o corpo, e para o crescimento e o avanço do reino. Eu fiquei fã de Onésimo e vocês, eu acho que também vão ficar. Porque um dia o Paulo diz a Onésimo, ele vai visitar lá a prisão e ele diz, sabem, isto é uma história que eu estou a trazer, estou a imaginar, não foi exatamente o que aconteceu, sou eu por trás a imaginar o que terá acontecido de facto na vida deles. E ele diz a Onésimo, meu filho Onésimo, eu vou-te enviar de volta ao teu Senhor. E a ligação deles, eu acho que aquilo, o coração de Onésimo deve ter caído ao chão. Ele agora era livre. Ele agora estava a cooperar no Evangelho com o Paulo, com o Timóteo e com todos ali. Ele era uma bênção tremenda ali.
E o Paulo diz, eu vou-te enviar de novo. O que fazer? Então, o Paulo escreve esta pequena carta e o Onésimo diz assim, mas eu vou sozinho? Vou-me encontrar com o meu Senhor? Ou sozinho? E diz ele, não, eu vou enviar contigo Arquipo, um colaborador de Paulo. E então os dois fazem aquela viagem de volta. E segundo estudiosos dizem que o Onésimo levava a pequena carta para Filemón e Arquipo levava a carta aos Colossenses. A carta que nós lemos aos Colossenses. E eles fizeram aquela viagem de regresso. Sabem, eu dava tudo para ver aquele reencontro. Eu dava tudo para ver aquele reencontro do Onésimo e o seu senhor Filemón. Eles finalmente chegam, depois, se calhar, meses de viagem. O Onésimo fica fora. O seu companheiro entra primeiro e fala com Filemón. E o Onésimo está ansioso cá fora, com uma coisa na mão que era a sua tábua de salvação, a pequenina carta que Paulo escreveu. E Arquipo diz, tens alguém lá fora que quer falar contigo. E ele terá saído, será que o Paulo foi solto? E ele corre e o meu escravo está diferente. Onésimo não tem nem coragem de levantar os olhos para ele. E ele fica um pouco afastado com olhar para o chão. E Filemón também ficou a alguma distância, boquiaberto. Onésimo aproxima-se um pouco mais e, sem olhar para ele, diz, perdoa-me, meu senhor, mas antes de fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa, por favor, leia esta carta. Leia esta carta. E Filemón abre e em 2 minutos lê a carta. E ele olha para o Onésimo, que ainda está com os olhos no chão, e pensa, eu vou ler de novo. E ele lê de novo a carta. E ele vai a meio a ler a carta de novo. E quando o Onésimo ousa olhar para a face dele, lágrimas escorrem pela face do seu Senhor. E o Onésimo grita no seu coração, a graça de Deus é extraordinária. É o que o Paulo sempre me diz. Sabem, Deus chama estes três, o Paulo, um religioso, um Filemón, um senhor fora da realidade do judaísmo, e Onésimo, um escravo. Deus chama estas 3 figuras improváveis. Paulo era um fariseu, entranhado com a lei até aos ossos, sem esperança e sem Deus no mundo. E chama Filemón, um senhor que não tem nada a ver com Deus, longe da realidade de Deus. E chama Onésimo também, um jovem escravo que nasceu naquela casa. Deus o chama e faz algo extraordinário. O que é que há em comum entre aqueles 3? A beleza do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. A beleza do poder transformador
do Evangelho de Jesus Cristo, efetuado pelo Espírito. Tanto no Paulo, um fariseu rígido, Filemão, que não sabia nada de nada, e converte-se e torna-se a figura principal ali em Colossos. Ele recebe a igreja em sua casa, ele serve todos os crentes. E Onésimo, um escravo, provavelmente nem sabia ler e escrever, e Deus o chama exatamente igual. E usa os três de uma maneira extraordinária naquele tempo. Isso é incrível. Por isso o cristianismo é diferente. O cristianismo não apela à mente, ou não apela simplesmente à mente. O cristianismo transforma o coração. O cristianismo transforma o coração. O Evangelho transforma o coração. Tira-nos da escravidão do pecado. O Evangelho tira-nos da escravidão do pecado. E liberta a nossa alma da condenação eterna. Só o Evangelho de Cristo faz isso. Transforma completamente. Sejas um religioso, sejas um senhor rico que não quer nada com isso, seja um escravo que ninguém dá nada. Deus faz isso e derrama os seus dons para algo extraordinário. E aqui estamos nós a recebê-los como um exemplo. Hoje a igreja aqui. Não há nada como seguir a Cristo. E Ele nos chama e nos dá dons e habilidades. Os dons e o próprio Onésimo e os dons do Onésimo eram preciosos aos olhos de Deus. E Paulo sabia isso. E Paulo valorizava isso. Onésimo, um escravo que se converteu, e os seus dons, as suas habilidades que ele descobriu, eram preciosos. E eu envio-te como se estivesse a arrancar o meu próprio coração. Mas eu vou enviar-te, porque é correto fazer isso. Ele é teu. E tu depois vais fazer o que quiseres. Sabem, a vossa presença, a presença de cada um de vocês aqui, em si só, é uma bênção. A minha alma alegra-se pelo facto de vocês entrar, de eu os ver. A vossa presença é uma bênção e é um encorajamento para os outros. Simplesmente a vossa presença. A minha alma, eu estou a falar muito sinceramente, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, quando tu entras, seja quem for. Mesmo que eu só cumprimento ou a cena ou ainda nem conheço, a minha alma se alegra. E isso é um encorajamento mútuo. Tu encorajas o outro. E vice-versa. Simplesmente com a tua presença, com o dom que tu sabes que tens ou ainda não sabes que tens, mas é para usar. Eu não sei, eu acho que o tempo está... A reunião está longa. Mas eu vou tentar terminar. E volto a dizer, a graça, a olhar para esta história, a olhar para aquilo que nós somos como igreja, com os dons que nos são dados, a graça de Deus é extraordinária. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Filemão terá recebido o Onésimo com um longo e caloroso abraço. E ele nunca mais foi escravo. Ele foi um irmão amado. Ele vai te ser útil, como é útil a mim. Deus colocou algo nele, incendiou algo nele, que ele é uma bênção aqui em Roma, ele vai ser uma bênção tremenda aí. Eu acho que é consenso no mundo evangélico e também no mundo católico que Onésimo se foi apontado como bispo de Éfeso, pastor de Éfeso, uns anos mais tarde, segundo os estudiosos.
E o próprio Calvino afirmou isso 1500 anos depois. A graça de Deus é extraordinária. É o poder transformador do Evangelho que faz isto em cada um de nós. Mesmo achas que não tens grande dom. Todos temos. Às vezes não sabemos. Mas os outros vão notar. Isto é extraordinário. O poder transformador do Evangelho. Portanto, por isso, sejas escravo ou livre, tenhas muitos ou poucos estudos, venhas de um seio familiar incrível ou de um cheio de problemas, a graça de Deus é extraordinária para cada um de nós. O poder transformador do Evangelho é sem igual, assim como os consequentes dons que Ele nos dá a cada um de nós. E isso é para a bênção da igreja. Por isso, se tens o dom de ensinar, ensina. Se tens o dom de pastorear, pastoreia. Se tens o dom de dar, dá. Se tens o dom de servir, serve. Se tens o dom de prestar ajuda, presta ajuda. Eu acho que a Arminda já não está aqui. Sabem, a Arminda esteve aqui e ela já esteve aqui. E o Hernando não está aqui. O Hernando estará aqui na próxima semana. E pergunto a vocês porquê. Se vocês estão atentos. É o dom de servir e o dom de prestar ajuda que muitas vezes nós não vemos. Como vocês sabem, o meu pai está muito debilitado. E é de bom senso ele não estar cá. E a minha mãe não é de grande ajuda, caso ele precise. Então, o Hernando fica em casa ao domingo, a Arminda vem e depois troca. Isso são dons que Deus valoriza como ensinar. Não tínhamos dúvidas nenhumas disso. Eu já não vou falar da Diana, não vou falar da Alexandra, mas são dons que muitas vezes estão escondidos e são extraordinários para a igreja como um corpo e sobretudo para Deus. Ninguém está isento disso. Todos são uma bênção. Que Deus nos use cada vez mais, porque Ele quer usar a cada um de nós, seja que maneira for, seja qual for o teu dom. O Espírito Santo está em ti, então Ele quer abençoar os outros. Amém?